Fala, Volefã, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Perguntas e Respostas, um oferecimento de Melita, o café oficial do vôlei brasileiro. Eu, Daniel Bortoleto e os amigos Bruno Souza e Guja estamos prontos aqui para mais uma série de questionamentos dos nossos queridos volefãs. Senhores, preparados? Tudo bem? Salve, salve, Bortoleto, Bruno Souza, Melita e audiência. 117º Perguntas e Respostas. Qualidade, hein? Bora, Bruno Souza, manda boa. Fala, Gordinha. Abraço a você, Daniel Bortoleto, a todos os nossos amigos. Já pedindo aquele like da confiança, se inscrevam no canal. Quando o Daniel perguntou se a gente estava pronto, eu ia dizer que nós estamos prontos agora, né? Porque teve uma perguntinha aí que, olha, ralamos, mas estamos prontos sim. Vamos começar com essa que envolve esse grande duelo aí pela Champions League, né? Vakif e Corneliano, e o Rodrigo Vieira quer saber da gente o que o Vakif precisa fazer para tentar desbancar o Cone, né? Botar um negocinho na água ali da Gabi, da Raak, quem sabe, né? Bom, aquela receita que a gente sempre fala, né, meus amigos? Primeiro de tudo, sacar muito bem, né? Sacar muito bem e vamos ver o que o Giovanni Guidetti tem aí de plano de jogo, né? Com certeza vai tentar caçar muito a Tingzu, né, na recepção e fazer com que as armas dele funcionem muito bem, o que tem acontecido nessa temporada, né? Porque essa duplinha tá jogando muita bola, né? Boscovic e Markova. É isso, acho que vai ser um confronto equilibradíssimo, tá, cara? Emocionante. Se a gente fizer um mano a mano, tá ali muito equivalente às forças em praticamente todas as posições, exceto a Libero, tá, cara? Ali acho que a que veste é diferente, não vai ter muita dificuldade para eleger qual é a dominante. Mas acho que para ser bem sucinto, o que ele tem que fazer? 2 para cima e 1 para baixo. Se fizer isso mais vezes do que o Cone, tem grandes chances de sair vitorioso. E curioso que o Guidetti trabalhou com várias dessas jogadoras do Corneliano, né? Várias delas já passaram pelas mãos dele desse quase eterno treinador do Vakif Bank. Essas últimas talvez semanas, ou talvez meses, o grande destaque desse Vakif é a Markova, não é a Boscovic, né? É uma coisa até que, se a gente arriscasse falar isso no começo da temporada, pareceríamos malucos aqui depois do investimento do Vakif na oposta Sérvia. E acho que uma coisa que tem que acontecer para o Vakif vencer esse jogo é as duas estarem bem nesse dia, né? Não dá para ter uma ou outra. Nesse dia vão ter que ter uma e outra. Aí sim as chances do Vakif aumentam bastante. Indo aqui para o nosso voleibol, Marcos Santos pergunta qual a prateleira da Gleice do Minas nessa temporada, né? Ele lembra aqui das limitações da Pridaroit, né? Dizendo que a Gleice ganhou mais tempo de quadra com isso. Na opinião dele, evoluiu bastante e quer saber também se merece uma oportunidade na seleção brasileira. Vamos por partes, então, Marcos. Acho que a prateleira da Gleice é uma das mais altas, eu concordo com você, evoluiu bastante, conseguiu aí dar conta do recado. É bem verdade que o Minas precisou do seu banco aí nas quartas de final, né? Agora, seleção brasileira, não sei, quero ouvir os amigos. Estou contigo, viu, Bruno? Primeiro que nenhuma jogadora que passou 2 anos em Osasco e 2 outros anos seguidos na equipe Minas Tenista, nenhuma dessas possibilidades seria para uma jogadora mediana. Estamos falando de uma jogadora, sim, de primeiro nível, pensando em clubes brasileiros. Mas vamos com calma também. Eu acho que pedir Gleice na seleção, principalmente pela característica dela de jogo, que é muito mais de preparação do que de definição, eu acho que aí já é demais. E vamos ver também como vai ser essa reta final de competição agora, né? Porque já nos 2 jogos eliminatórios, nas 2 partidas valendo vaga à semifinal, a Pridaroit é que veio do banco e suportou ali mais a carga, tanto para construir como para definir também. Acho que tem até a expectativa da Gleice não ser titular na semifinal. Essa é a minha opinião, não é uma informação. Acho que há muitas possibilidades, uma chance bem grande de jogar Pridaroit e Hillary na entrada de rede já a partir da semifinal. Mas que é inegável a evolução da Gleice por conta dessa minutagem, algo que a gente fala bastante, né, cara? Que a evolução ela vem muito mais consistente jogando do que treinando. Vou falar para vocês que se eu tivesse que responder essa pergunta na metade da Superliga, eu diria até que ela tinha condições sim de ser convocada. Eu acho que a Gleice começou bem a temporada, mas não está bem nesse momento da temporada. A atual temporada da Gleice se divide. Um início melhor, quando ela ganha posição, se firma na posição,
é destaque em vários jogos, não só na linha de passe, mas também pontuando bem, no momento ali que se sabia muito bem se a Kaletska ia dar conta do recado, o que ia acontecer ali naquele time do Minas, mas acho que hoje, atualmente, ela caiu de produção e até um problema para o Lourenço Prince. A Pridaroit tem dado conta do recado nessas partidas de quartas de final, é verdade, mas se a gente for olhar, o cobertor está curtinho, a Ana Rudiger está entrando na saída, então assim, não tem mais para onde correr na posição. Então a Gleice é uma jogadora que o Minas vai precisar de uma Gleice de meses atrás para conseguir avançar nessa sequência de Superliga. Essa aqui exigiu estudo, pesquisa, ligação para as fontes. Rodrigo Martins questiona: o que vocês acham das equipes da Superliga terem 3 atletas da base no time principal? Não surgiriam mais atletas? Com certeza, né, Rodrigo? Acho uma excelente ideia. Isso nos obrigou a ir buscar questões do regulamento, né, que eu vou deixar com o Gurgel e o Daniel, mas acho que a ideia é muito boa e é isso que a gente acabou de falar, né? Obrigaria não só você ter no elenco, relacionar, mas ter como opção, né, um atleta da base jogando, né, contribuindo para o seu projeto. A minha única temporada jogando profissionalmente no Brasil, a Superliga, foi a temporada de 2007. E na oportunidade era obrigatório ter no mínimo um atleta inscrito em formação, ou seja, na época um juvenil, né? Agora sub-21. Nós reviramos aqui todo o regulamento e na Superliga B há a obrigatoriedade não só de um sub-23, como também de atletas, no plural, sub-21. Mas no principal, no naipe masculino e feminino, na Superliga A, na atual competição, no atual regulamento, não há nada que mencione essa obrigatoriedade. E é uma pena, né, cara? Porque com certeza fomentaria aparecer novos nomes, daria essa oportunidade, mesmo que fosse obrigatório, estar relacionado, estar inscrito, de repente 3 inscritos e um relacionado entre os 13 e os 14, com certeza avançaríamos nesse processo de renovação, né, Bortoleto? Eu concordo, cara. E fiquei pensando aqui quando chegou esse roteiro que o Bruno nos mandou das perguntas. Normalmente o que é uma obrigação, às vezes, nem sempre funciona para todo mundo. E aí, por que eu estou falando isso? Se você é um dos times com maior orçamento, você pode contratar jogadores que você quiser, em tese. Também, em tese, você não precisa usar as jogadoras da base. Se você obriga alguém a ter alguém da base, ele pode ter as melhores da base e não utilizar. Porque ele está utilizando outras jogadoras muito boas ali. Enquanto times que não têm um orçamento, que poderiam sim utilizar de verdade essas jogadoras, vão ter uma dificuldade maior no mercado, porque se chegou uma proposta aqui do Minas, do Praia, do Osasco, lá de quem? E eu aqui com o meu 10º orçamento não vou conseguir segurar a menina, ela vai lá querer ser a 4ª ponteira do time, não vai jogar, não vai. Então, assim, eu tenho muito medo quando se estipula uma coisa obrigatória que parece que vai revolucionar todas as nossas carências, mas no fundo ela pode penalizar algumas jogadoras, porque a gente já falou aqui de várias atletas que nas últimas temporadas tiveram boas propostas financeiras e foram reservas de times e aí desaparecem. Quando elas voltam a aparecer, quando elas vão jogar num time de menor investimento com mais espaço para todo mundo. Então eu tenho sérias dúvidas se isso resolveria, tá? Eu não acho que seria ruim testar, eu não sei se é obrigação de 2, de 1, de 3, qual seria, mas eu sempre tenho uma pulguinha atrás da orelha se isso não vai, com quem tem mais dinheiro, ter as melhores e elas também não vão jogar de forma alguma. E acho que vale a pena citar, cara, por exemplo, o case de sucesso que é o Sada Cruzeiro e o Vôlei Renata, no naipe masculino, ambos com uma categoria de base consolidada e ambos, já há algumas temporadas, têm como filosofia subir atletas das categorias de base para o time principal. Então, não é obrigado, já foi obrigatório, hoje, a atual temporada, não tem nada que mencione no regulamento essa obrigatoriedade, mas alguns clubes mantêm essa filosofia de, sim, credenciar espaço, mesmo que não atuando regularmente, mas vivenciando o cenário principal na Superliga A. Luísa Alves pergunta o seguinte: comparando com a Europa, falta empenho dos clubes brasileiros relacionado a marketing e publicidade? Vejo, por exemplo, as atletas do Corneliano participando de muitas ações dos patrocinadores. Eu não diria que falta empenho, viu, Luísa? Eu acho que poderia ser melhor explorado, com certeza, com ações mais interessantes, né? Não ficar restrito só a redes sociais, a Instagram, enfim. Mas eu concordo com você que eu acho que os clubes europeus, eles conseguem explorar um pouco mais a imagem das atletas. Por exemplo, o Campeonato Turco, no intervalo das partidas, você tem lá as próprias jogadoras aparecendo nas propagandas, né? Isso seria
muito bacana da gente ver aqui também na nossa Superliga, né? Seria um baita de um agrado para os investidores, patrocinadores, até porque a gente sabe, né, cara, aqui nas transmissões lá no Plim Plim, o nome do patrocinador é citado uma vez na partida. Fim. Na verdade, né, moçada, tem clubes que sequer tem um departamento de marketing, né? Se a gente for ser claro e transparente aqui. Então, tem clubes que realmente não ativam absolutamente nada, e é uma pena. Tem clubes com gigantescos orçamentos que também ativam pouco ou quase nada. Então, acho que tem um problema de falta de, talvez, de valorização numa área que é super importante. Então, a gente vai olhar aqui para alguns casos, talvez excepcionais, de clubes que conseguem fazer isso melhor, clubes que sequer divulgam via assessoria de imprensa qualquer coisa da Superliga, então imaginem fazer campanhas. Então, assim, tem clube que não vende camisa, tem clube que não consegue fazer uma ação com o atleta durante toda a temporada. E tem clubes que visitam seus patrocinadores, que conseguem mostrar, pelo menos, que estão presentes ali. Então, assim, tem um caminho longo pela frente. Acho que comparar também com o Corneliano é meio injusto, né? A gente está indo quase para o topo da pirâmide, com um time que tem 75 patrocinadores e que tem que fazer as entregas. A gente vê jogadores em cima de trator, feira agropecuária. Então, assim, eles realmente têm que fazer as entregas e fazem as entregas porque tem muita gente colocando dinheiro ali. Mas que o Brasil ainda está atrasado na maioria dos times, isso é uma verdade. Para fechar, Sofia Rie, que quer saber do Bosz qual posição ele gostaria de ter jogado ou acha que seria uma boa opção para ele. Diz aí, Daniel. Boa opção, acho que nenhuma. Não tenho técnica para... Num salto, não tenho técnica para defender. Ou, no máximo, passar na mão ali um saque copinho, tá, Goja? Mas se vier uma viagem também, não vai chegar na mão. Então, assim, um líbero esforçado, talvez com 1,80 ali, tá bom demais, mas nada mais do que isso. Um líbero corajoso, voluntarioso, aquele que se abrir o bloqueio não vai virar a cara e vai abrir o peito para tomar bolada. Já tá bom, né, Bosz? Já que já tá ali, né, amigo? Já que é para viralizar, viraliza sem fugir, né? Sem fugir. É isso. Ai, bom demais. Nesse Alto Astral, a gente chega ao fim de mais um Perguntas e Respostas. Muito obrigado a você que segue mandando os questionamentos. Deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Quem sabe na próxima semana ela não aparece por aqui. Não esquece do like, do hype também. Valeu, Gurja. Valeu, Daniel. Boa continuidade aí de semana para os amigos e até quinta-feira no nosso Café com Vôlei. Valeu, Bruno Souza, Bortoleto, Melita e audiência. Nos vemos numa próxima. Olha, moçada, terminamos aqui mais uma edição do Perguntas e Respostas. Agradecemos a vocês pela companhia mais uma vez e voltamos na próxima semana, sempre juntos com a Melita, o café oficial do vôlei brasileiro. Até a próxima.